estamos começando o TV Diagnóstico. Hoje a pauta é reabilitação neuromotora com crianças especiais e vamos receber a fisioterapeuta Zulene Gerbassi. Se você tiver dúvidas com relação a esse tema, você pode entrar em contato conosco a partir do Facebook, no meu perfil Luciane Fortunato, que é facebook.com/luciane.fortunato com 2 T's no final. E você pode postar lá as suas dúvidas. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, nós começamos a entrevista com a Zulene Gerbassi. Olá, voltamos então com o programa TV Diagnóstico, hoje falando sobre reabilitação neuromotora com crianças especiais. Trazemos a fisioterapeuta Zulene Gerbassi. Olá, Zulene, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Zulene, para começar, o que é a reabilitação neuromotora? Bem, a reabilitação neuromotora, na verdade, é a fisioterapia neuropediátrica mesmo, né? É uma área da fisioterapia que a gente atua com crianças neuropatas que têm alguma lesão cerebral, né? Ou nem sempre é só a lesão só central, pode ser uma lesão periférica, como o mielomeningocele. E a gente atua sempre em cima do desenvolvimento da criança, desenvolvimento normal da criança. Em cima disso, a gente vai trabalhando e vai fazendo os exercícios, vai trabalhando função com a criança. Para você chegar a esse tipo de especialização, como foi o seu currículo, assim? Como foi a sua estrada? No meu caso, eu terminei, me formei em 2010, né, pela Universidade de Estácio de Sá e fiz um curso do método Bobat com a doutora Mônica Miller, que ela é médica fisiatra e fisioterapeuta, é uma das pioneiras desse método aqui no Brasil. Aqui eu fiz o curso na Associação Beneficência Michael, que é aqui em Correias, e agora também terminei o curso específico para bebês, dentro do método Bobat. Né? Esse método Bobat é o método utilizado para essa reabilitação? É um dos métodos utilizados. Você trabalha especificamente com esse? Só com Bobat. E o que seria esse método Bobat? O método Bobat, ele é um método diferenciado, né? Porque o que acontece? A gente tem que ver a criança como um todo. O nosso trabalho, ele é baseado não só nessa parte motora da criança, a gente vê também a parte social, a gente vê a parte de motivação da criança e trabalha sempre em cima de função. Não é um trabalho único e exclusivo só de exercício. A gente evita o máximo de ficar na mesmice, sempre criança deitada e vai trabalhando alonga. Não é assim. O nosso trabalho é mais um trabalho em cima de uma brincadeira, né? Então a gente primeiro tem que observar como é o movimento normal numa criança sem nenhuma patologia e a partir dessa observação a gente trabalha com a criança que tem alguma condição neurológica, a gente trabalha esse movimento normal, né? Por exemplo, vai brincar vai fazer alguma brincadeira, vai pegar o ursinho, vai colocar o objeto num potinho, a gente acompanha a criança e trabalha em cima desse movimento. E um dos conceitos principais que o Bobat usa é o conceito da neuroplasticidade. O que é? Mais ou menos, como é que eu vou te explicar? Eu costumo explicar assim, mas para quem é leigo, entender melhor, eu costumo falar que é como se fosse uma fábrica, né? Você tem uma fábrica e cada um trabalha num setor específico dessa fábrica, que no caso são os neurônios, né? E uma criança que tem uma lesão neuronal, uma lesão cerebral, na verdade ela fica com déficit de alguns neurônios. Então, a partir do momento que você estimula essa movimentação, esse movimento normal, você acaba recrutando neurônios de outras áreas para começar a fazer esse trabalho. Então, quer dizer, lógico, você não vai conseguir um movimento 100% idêntico ao movimento normal, mas você, com o tempo, através da repetição, você acaba conseguindo fazer com que esses neurônios recrutados, que eram de outras áreas, acaba fazendo um movimento melhor, de uma maneira mais
eficaz, por assim dizer, né? É o exemplo da fábrica, você pega uma pessoa que trabalha numa outra área, mas aí o outro faltou. Ele vai ter que suprir a falta desse outro, né? Não vai fazer perfeito, não vai fazer idêntico ao que o outro fazia, porque não é a prática dele. Mas com o tempo, com a repetição, ele acaba fazendo parecido, né? E você consegue um pouco do trabalho, não tão eficiente, mas você consegue sim o trabalho. Quais são os tipos de deficiência que você trabalha com o método BOAT e com essa reabilitação neuromotora? Olha, a gente trabalha com a encefalopatia crônica da infância, que é a paralisia cerebral, né? A maioria dos casos de mielomeningocele. Tem alguns casos também que às vezes você tem uma lesão cerebral como secundária, né? Que na verdade às vezes são doenças metabólicas como mucopolissacaridose, né? Algumas doenças do fígado que acabam provocando alguma lesão cerebral também a gente trabalha. Resumindo, lesão cerebral tem como a gente trabalhar com o método BOAT. Em porcentagem, qual tipo de resultado que você pode obter? Qual é o ganho? Como uma criança pode se recuperar a partir de uma lesão cerebral que é algo tão extremo, né? Essa pergunta é meio difícil de eu te responder com dados muito certos, porque cada lesão é uma lesão, cada criança tem uma lesão diferente, que às vezes a gente tem essa situação que fala, ah não, mas tem paralisia cerebral, a gente trabalha assim, não tem como ter receita de bolo, porque a paralisia cerebral, primeiro, ela já é dividida, né? Não existe um único, exclusivo, um tipo de paralisia, é só aquela paralisia, só daquele jeito. Toda criança que tem paralisia cerebral vai ter aquele comportamento, nem sempre, né? Tem umas crianças mais espásticas, que no caso seria aquela criança mais durinha, tem a criança com hipotonia, que é aquela que tem um tônus um pouco mais molinho. Então, para eu chegar para você e falar assim, não, olha, a gente trabalha de tal maneira com a criança que tem a paralisia cerebral e a gente tem um resultado X. Meio complicado, não tem como prever. Não Cada tem. um responde de uma maneira diferente. De alguma maneira. E tem crianças, às vezes, que têm lesões graves, né? E que a gente imagina, porque eu aprendi com o método BOAT, com a doutora Mônica, a ter objetivos a curto prazo. Em 3 meses, você pega uma criança e você objetiva, vamos trabalhar o tronco dessa criança, em 3 meses eu quero o tronco bem. E às vezes no meio do caminho a criança surpreende, o que eu estava trabalhando no tronco dela, de repente o braço começa a responder melhor, às vezes é o controle da cabeça. Então não tem como a gente especificar e falar, não, já vou conseguir o resultado tal, porque às vezes a gente consegue esse resultado e mais um pouco. E às vezes tem crianças leves que a gente tem um objetivo tão pequeno e a gente às vezes fica 6 meses, 1 ano tentando, trabalhando em cima desse objetivo e às vezes não alcançando com tanta eficácia como a gente queria. Né? Esse tratamento é um tratamento multidisciplinar, né? Isso, com Além certeza. da reabilitação neuromotora com o trabalho da fisioterapeuta, quais os outros especialistas, né, que acabam trabalhando com você? Dentro do método BOAT, a gente sempre enfatiza a interdisciplinaridade. Então, no caso, é importante você ter fonoaudiólogo, você ter um médico sempre, né, um médico neurologista, um clínico também é importante ter, porque às vezes aparece uma outra complicação, inclusive complicações respiratórias, quando é uma criança que não tem muito a verticalização, uma criança que não senta muito, né, que fica muito tempo acamada, é importante. E psicólogos também é importante, não só para a criança, como para poder dar todo o amparo à família também, né? E terapeuta ocupacional também é muito importante. Eu tô falando para você assim meio que uma utopia, né? Porque nem sempre a gente consegue ter. Não, exatamente. Às todos vezes esses o primeiro profissionais. tratamento, que é o tratamento ou da neuropediatria ou até mesmo da reabilitação, já são caros. Esses dois tratamentos já são caros. Você conseguir agregar ali outros especialistas acaba encarecendo muito mais. É mais complicado ainda. Esse tipo de tratamento, a pessoa consegue a partir do SUS ou não? Ou só
no particular mesmo? Olha, sinceramente, até para o particular está ficando meio difícil, ainda mais agora nessa época, né, que a saúde tá um pouquinho fraca e é complicado. O SUS oferece sim a fisioterapia, oferece também psicologia, mas é sempre naquela situação, você entra numa lista de espera e fica muito tempo aguardando, né? E pelo particular também, porque, por exemplo, o terapeuta ocupacional, nem todo plano oferece a terapia ocupacional e é importantíssimo, é muito importante para a criança. Geralmente, plano de saúde só oferece o básico, né? Que é a fisioterapia. Exato. Fisioterapia, e o clínico, ou de repente um especialista, às vezes tem neuropediatra. Fonoaudiólogo também oferecem, né? Que é importante também, é imprescindível você ter um fonoaudiólogo, mesmo que às vezes dizem, mas a criança, tem algumas crianças, né, lógico, não todas, que não falam, mas é importante para a deglutição, é importante para a postura de cabeça também. Então, quer dizer, no caso, todos esses profissionais são importantes, né? Mas a gente está caminhando, né? Tem algumas clínicas, algumas ONGs também que oferecem todo esse amparato, né? Mas não aqui, oferecem no Rio. Aqui em Petrópolis a gente tem a APAI também, ela oferece. Eu só não sei se eu estou pecando em dizer que tem terapeuta ocupacional, mas creio eu que tem, assim, tem pedagogo, também outra área que é importante, né? Outro profissional que é muito importante. Eu acho que a APAI tem pedagogo, tem o psicólogo, tem os fisioterapeutas, né? E tem o neurologista, eles têm, mas oferecem, mas realmente tem pouco recurso e muitas vezes não tem como abraçar toda a demanda de Petrópolis, né? E tem no Rio de Janeiro também a Rede Sara de hospitais, que também é gratuito, tem a ACD também e a Associação Fluminense de Reabilitação. Mas aí o que entra, que é outra parte mais complicada, que é o transporte, né? Porque às vezes a gente está nessa ilusão de que, não, mas eles têm ajuda, a clínica, a gente pode oferecer aqui na clínica, né? Mas o que acontece? Tem o transporte também que é complicado. Eu lá com a doutora Mônica Miller, quando eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar com ela como voluntária na clínica dela, que também é uma associação beneficente, e atende algumas crianças aqui de Petrópolis também. E lá ela oferece, ela vai até a casa da criança, pega a criança, às vezes vai no terminal, né, de Itaipava, de Correios, e pega as crianças e leva. Mas ainda assim, a gente tem muito lugar aqui em Petrópolis, com muitas pessoas de muita boa vontade, que trabalham assim, dia e noite, mas o que faltam são os recursos mesmo. Tem alguma estimativa com relação dentro da população, a quantidade de crianças que nascem com esse tipo de problemas neuromotores, com lesões cerebrais? Olha, essa informação eu não sei te dar, mas tem muita. Ainda mais agora, né, porque a gente está tendo uma boa UTI, agora a gente tem até mesmo nos hospitais públicos agora você está tendo mais condições, então cada vez tem mais crianças que nascem prematuras e que estão tendo condições de vida, mas nasce prematura, tem a condição de vida, mas quase sempre acaba tendo um atraso no desenvolvimento motor, que não chega a ser uma lesão, e sim é um atraso, que tem que ser feita uma correção, né, também. Aí também tem que entrar, né, toda essa equipe junto. E também tem as crianças, né, que têm a lesão, que nascem com a lesão. Então, quer dizer, eu sei que está aumentando muito a quantidade de crianças aqui em Petrópolis e no Brasil inteiro, né? E isso tem na verdade, esses casos, né, de lesão também estão relacionados a problemas na estrutura nervosa do organismo ou não? Tem alguma ligação entre uma coisa e outra ou não? Olha, variam, porque algumas dessas lesões podem ser por alguma má formação mesmo no feto, né? E tem algumas por complicações no parto,
Quase sempre é associado a essas lesões, quase sempre são associados, quase sempre, não sempre, a algum problema gestacional, né? Alguma condição gestacional. Às vezes não teve acompanhamento pré-natal e às vezes até uma coisa que na hora do parto você poderia ter visto, mas poderia ter previsto um pouquinho antes, né? Poderia ter sido feito. E a partir de que idade a criança começa a fazer esse tipo de tratamento? Desde quando nasceu. A partir do momento que já está saindo já da UTI, geralmente é trabalhado também na UTI, né? E depois já começa já o tratamento, já pode começar. E aí tem esse tratamento, ele acaba prolongando a expectativa de vida dessa criança ou não? Sim, quase sempre. Com quantos anos a criança tende a ganhar após um tratamento desse aí mais efetivo de reabilitação? Bem, hoje em dia, né, a criança com uma paralisia cerebral ou alguma lesão mesmo cerebral, não esteja associado só a isso, eles não têm uma expectativa de vida praticamente que normal, da minha, da sua parecida, né? Não tem muito aquela coisa, a não ser, lógico, que venha acompanhado de alguma comorbidade, talvez cardíaca, respiratória, aí você já até pode imaginar, não, então pode ter uma expectativa de vida um pouco menor. Mas quase sempre não. Hoje em dia, criança com paralisia cerebral, ela vive, deixa de ser criança, vira adolescente, vira adulto e pode chegar até, quem sabe, um idoso. E como é na prática o tratamento com a criança? A partir do momento que a mãe te procura ou o pai te procura, ou o pai procura o neuropediatra, porque na verdade a partir da prescrição do neuropediatra, exatamente. E aí vai para você. E como é que começa? São quantas vezes por semana? São quantas horas? Esses exercícios também podem ser feitos em casa? A mãe pode trabalhar com a criança também? Como funciona? Olha, geralmente tem o primeiro dia que tem a avaliação, volto a falar, né? Cada caso é um caso. Aí a partir das condições da criança que a gente vê, né? Podem ser 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Tem alguns casos que algumas pessoas até fazem todos os dias, né? 5 dias na semana. Geralmente a duração, o meu atendimento dura 1 hora. Dependendo assim da boa vontade da criança, se eu vejo que a criança às vezes no meio do atendimento quer mais, eu até prolongo um pouquinho para 1h30, né? Depende se a criança não cansar. E é sempre em cima disso, né? Quando são bebês, eu trabalho em cima do desenvolvimento normal da criança, né? Que aí o que acontece? A gente vai, primeiro tem que, a partir do conhecimento de como é o desenvolvimento normal da criança, a gente vai começando as etapas, aí vai facilitando, é um trabalho de facilitação para a criança, o rolar, o engatinhar, o deitar de prono, né, de barriguinha para baixo no caso. E com a criança um pouquinho maior, já 2 anos, 3 anos, a gente também continua com esse trabalho. Sempre tem que ter importante o alinhamento de todas as estruturas, alongamento da musculatura e a partir daí a gente começa a trabalhar. Eu evito o máximo de trabalhar com uma criança deitada. Eu sempre procuro, né, às vezes eu até sento atrás da criança, porque às vezes a criança não tem muito controle de tronco, eu sento por trás da criança, trabalho com ela sentada e o máximo que dá, eu tento sempre colocar ela de pé. É um torce-torce, porque eu fico por debaixo da criança, alinho perna e fico com a cabeça no bumbum. A mãe que vê fica olhando assim até assustada. Mas, e a partir daí eu trabalho sempre com motivação, sempre com brincadeira. E a partir de uma brincadeira vai um jogo de bola que você já ajuda a estimular, né, o movimento dos dedos, o movimento da mão, né, o alcance da criança. Trabalho com muita música também, né, para motivar cada vez mais a criança. E também costumo... E vou trabalhando também, trabalho o movimento da criança levantar, sentar,
né? Cada caso é um caso, às vezes tem crianças que não têm esse tipo São de vários os condição. exercícios, né, utilizados. Na verdade, são exercícios, mas encobertos em cima de uma função. Eu nunca faço aquele exercício repetitivo, né, que às vezes estica o braço, faz o braço, não. Ao invés de fazer esse estica o braço, é entregar a bola, pegar a bola e agora vamos jogar. O meu atendimento sempre é domiciliar, eu não trabalho em consultório. Então, eu gosto de ter esse tipo de trabalho porque aí eu incluo a mãe na brincadeira, eu incluo às vezes o irmãozinho, a irmãzinha, né, o pai também, geralmente o pai está sempre trabalhando, né, mas o pai quando está também em casa, eu sempre gosto de incluir toda a família, né, para participar, e algumas coisas, a partir daí, os pais conhecem e começam a repetir também, porque é aquela situação, o nosso trabalho de fisioterapeuta é 1 hora por dia, né? O da fono também, 1 hora por dia, terapeuta ocupacional é 1 hora por dia, e tirando essa 1 hora, as 23 horas, é em casa, com os pais, né? Ou se não, tem muitas crianças, eu atendo, né, algumas que vão à escola também, que é importante também a gente ter sempre esse contato também com a escola, passar isso também para os professores. E qual é o tipo de orientação que você dá para os pais e para os professores, para que eles possam complementar o tratamento que você oferece para aquela criança que está precisando da reabilitação? Bem, com os pais, dependendo da criança, inclusive, né, eu sempre passo para eles tentarem o máximo da independência do filho, né? Porque algumas crianças, às vezes, por ser até um pouquinho mais fácil, né? Já vai dar a balinha, já entrega a balinha já toda aberta e dá na boca, o lanchinho já dá, o suquinho já dá tudo na boca. Já tá meio que automático, né? Acaba automatizando mesmo. Fragiliza mais ainda a criança do que ela já tem uma condição especial, né? Deixa a criança ainda mais dependente, né? Acaba deixando a criança acomodada, né? E com isso ela não tem muita motivação para fazer, né? E fica aquela coisa de o mundo vem a mim e eu não vou até o mundo. E é importante ele querer conhecer o mundo ao redor dele. É importante ele ter a curiosidade de como será eu pegar aquilo ali, né? Às vezes eu até estimulo as mães a falarem quando a criança quer muito um brinquedo e a criança está próxima. Às vezes a mãe já vai no automático e pega. Eu não. Deixa ele querer, deixa ele lá pegar. E na escola também, com os professores, eu sempre vou para conversar sobre postura, né? Às vezes a gente tem que, às vezes os professores passam as dúvidas, né? Porque a gente tem que evitar ao máximo da criança ficar numa postura mais cifótica, né? E geralmente para estudar a primeira coisa, e eu já estou conversando com você, e eu já comecei também, a gente tem esse hábito. E para uma criança que já tem alguma dificuldade, essa postura, essa cifose é muito mais complicada ainda. E no futuro pode acabar desenvolvendo uma escoliose. Então, eu sempre vou para a escola para explicar, ajeitar mais, né, a postura, a altura da mesa, a altura da cadeira, né? E às vezes a professora tem alguma dificuldade, como colocar, como trabalhar a escrita com a criança, né? Porque às vezes a criança tem uma plantiflexão, que seria no caso a mão muito fechadinha, e eu sempre vou para orientar, eu acho importante, e isso também é um dos conceitos mais importantes dentro do método Bobbott, né, que é sempre estar interagindo com todos os profissionais. Não basta você ter apenas todos esses profissionais ao redor da criança. Tem que ter todos eles em comunicação, né, porque às vezes o meu trabalho pode facilitar o trabalho dos outros profissionais, como dos outros profissionais também podem facilitar o meu trabalho. Eu vou pedir um intervalo comercial, mas antes eu vou pedir para as pessoas que estão em casa, que tiverem alguma dúvida, quem quiser ligar para cá também pode ligar, é 2231-5264, ou então postar a sua pergunta no meu perfil do Facebook, que é o Luciane Fortunato, com 2 T's no final.
facebook.com/luciane.fortunato com 2 T's no final. Você pode tirar aí a sua dúvida com a fisioterapeuta Zulene Gerbassi. Ela está falando sobre a reabilitação neuromotora para crianças especiais. Logo depois do intervalo comercial, você conta um pouquinho sobre casos específicos que você já tratou e como foi essa recuperação e quais os resultados, enfim, como foi isso para toda a família. A gente volta já já. Então, estamos de volta com o TV Diagnóstico e hoje recebemos a fisioterapeuta Zulene Gerbassi, que está falando sobre reabilitação neuromotora com crianças especiais. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para cá, 2231-5264, ou então mandar mensagem no Facebook, no facebook.com/luciane.fortunato com 2 T's no final. Então, Zulene, a gente estava falando agora no intervalo para você citar um pouquinho, explicar mais especificamente, esmiuçando mesmo, essas doenças específicas que têm característica para a reabilitação neuromotora. E você falou que já teve tratamentos, já tratou crianças com cada uma dessas questões, né, com cada uma dessas deficiências. Que você pudesse citar o que é, e aí como foi o trabalho específico dessa doença, né, por exemplo, a paralisia cerebral, citar o que é e como é o trabalho específico, o teu trabalho específico, e qual foi o melhor resultado que você obteve com relação a uma criança que tivesse esse tipo de problema. Eu vou começar pela paralisia cerebral, né, que é a mais conhecida. Eu inclusive ainda atendo um pequeno, né, eu chamo meu pequeno, que tem 5 anos e a lesão dele foi por uma complicação no parto mesmo. E eu já trabalho, porque eu trabalhei no centro de ecoterapia, eu conheci lá. Agora com ele em casa já estou há quase entre 1 ano e meio, mais ou menos, né? E a lesão dele foi no parto, foi alguma complicação de demora mesmo no parto, né? De falta de oxigenação. E quando eu comecei a atendê-lo, ele tinha muitas dificuldades de controle de tronco, né? Então, no caso, a gente ainda está caminhando para muita coisa, mas assim, o maior ganho que eu consegui com ele, que aí a gente entra mais uma vez no papel da motivação. Ele conversa bastante, ele é muito inteligente e a gente tinha muita dificuldade de que ele se mantivesse sentado, sem apoio nenhum. Né? Sempre tinha que ter alguma coisa apoiando nas costas e ele tinha muitas reações de membro inferior, então ele conversava a perninha lá em cima. E há um tempo atrás eu comecei já objetivando, vamos trabalhar tronco, e ia com toda a calma do mundo, cada vez trabalhando com bola também, a gente usa também a bola no robot. E um dia nós conseguimos um tutor para ele, que é um aparelho que alinha os membros inferiores, que mantém essa parte do tronco, do quadril, né, até os pés totalmente alinhados. Só que ainda assim o tronco dele, ele ficava com a parte de baixo retinha, mas o tronco caía. E um dia, brincando com ele, conversando, ele começou a se empolgar com a conversa e de repente ele foi levantando, e quando eu vi, a partir daquele momento já totalmente ereto. E depois, agora, inclusive, ele fica de pé já sem o tutor. Eu só preciso dar um apoio mesmo em membro inferior, mas bem leve, para evitar que ele tenha uma rotação interna de joelhos, para não ficar de pé com a perninha para dentro. E hoje ele tem quantos anos? Ele agora vai completar 6 anos já no finalzinho do ano. Isso deve ser emocionante para você, para a família, para a família, né? Inclusive a mãe estava do lado. É muito, porque você vê, são passos de formiguinha mesmo. A gente vai indo devagar, vai indo. Às vezes tem aquela frustração de você focar alguma coisa com a criança e por mais que você tente, às vezes é difícil, aí você pensa, agora eu vou ganhar. E inclusive a gente tem, né, o risco de tudo que a gente ganha hoje, amanhã. Algumas crianças, elas têm uma tendência a ter crises convulsivas e a cada crise convulsiva que tem é uma lesãozinha leve, pequena,
mas é que uma retroage lesãozinha que o acaba tratamento. acontecendo e acaba voltando tudo que a gente trabalhou. E teve um caso de mielomeningocele, né, que eu atendi também, que foi inclusive lá na clínica com a doutora Mônica, que ele tinha, e tem ainda, agora ele provavelmente já deve estar com uns 3 anos. A mielomeningocele, na verdade, é uma lesão na medula, na nossa medula espinhal, que é uma má formação durante a gestação da mãe, né? Então isso já vai logo no comecinho, nos primeiros meses da gravidez, que não ocorre o fechamento do tubo neural. Então não fecha aqui, né, na medula, fica aberto. Quando nasce com extravasamento do líquido medular, né, da bolsa medular. Então, geralmente, quando nasce o cirurgião, né, ele tenta colocar toda a estrutura novamente, mas independente de qualquer coisa, tem uma lesão, né, porque aí já é o contrário, é a falta de comunicação da medula com o cérebro. Então, a criança, o quadro da criança é totalmente diferente do quadro da criança com paralisia cerebral. A criança geralmente ela é hipotônica, é um pouco mais difícil da gente conseguir colocá-la de pé, né? Porque quando a gente fala em hipotonia é um tônus bem mais molinho, você não tem controle nenhum, é uma coisa mais soltinha, né? E em alguns casos é porque é difícil da gente chegar e falar assim, nunca vai ficar de pé, né? Mas é um pouco complicado porque além de afetar o motor da criança, afeta também o sensorial. Então a criança não tem sensibilidade de membro inferior. Mas esse pequeno que eu atendi, ele conseguiu também ficar de pé com o tutor, igual o outro, né? E ele tinha uma escoliose bem grande, né? Daí ele ficava bem de ladinho. E também, depois, se eu não me engano, eu acho que eu trabalhei com ele uns 6 meses, 6 a 7 meses mais ou menos, e a gente conseguiu diminuir essa escoliose, o tronco dele já estava controlando melhor, a cabeça também, né? E aí você, depois desses 6 meses, você finalizou o seu trabalho com ele e ele ficou... Não, na verdade era para ter continuado, porque ele a família que saiu da clínica, né, começou a fazer o tratamento, eu acredito que em outro lugar, mas assim, geralmente... Porque é o que você falou, né, se a pessoa parar com 6 meses, há um retrocesso no tratamento, né? Com certeza. Tem que ter ali uma prática, tem que ter uma persistência com relação à recuperação. Tem sempre que manter. Inclusive, uma das coisas que a gente tem que evitar sempre é a falta, né, das sessões, porque às vezes tem aquela situação, né, por isso que foi uma das motivações para eu começar a atender em casa, porque a pessoa não conseguia fazer a locomoção da criança, né? Às vezes em clínica, exatamente, igual no caso desse de 5 anos, é uma criança que tem um tamanho normal de uma criança de 5 anos, uma criança pesada e comprida, né, por assim dizer. E a mãe mora numa escadaria, né, Petrópolis. Ou a gente mora no alto do morro, ou a gente mora no alto de uma escadaria. Então você imagina para essa mãe se locomover de casa com essa criança no colo, porque como a escadaria não tem como levar na cadeira, levar e voltar todos os dias, né? Já basta que tem que levar para a escola, tem que levar no médico. Então, um dos motivos de eu começar a atender em casa é por isso, porque eu sei a dificuldade que esses pais têm, né, de pegar a criança, levar a criança até uma clínica, levar a criança até um consultório. E às vezes, quando você trabalha no consultório, a mãe falta, ou né, o familiar não leva a criança por alguma dificuldade. Num clima igual hoje, já amanheceu um pouco mais russo, né, um pouco mais frio. Às vezes a mãe tem dificuldade de levar a criança, né, nesse frio, fica preocupada, vai pegar uma gripe, vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes falta e fala, não, mas eu levo amanhã.
mas não é. A fisioterapia... Tem que ser uma frequência, tem né? que ter a frequência correta, né? De preferência, mesmo horário, mesmo dia. E não é igual um medicamento. É o mesmo princípio do exercício físico, que você tem que ter ali um período de descanso para a musculatura, ou enfim, para poder recuperar e reagir? A gente tem que evitar muito a fadiga muscular, ainda mais em crianças que têm alguma lesão cerebral. Você tem que evitar também a fadiga, né? Além da fadiga muscular, você tem que evitar essa fadiga mesmo, esse cansaço também neuronal que acaba tendo, né? Não é um termo muito certo que eu estou usando, mas para compreender um pouquinho melhor, porque a gente tem a força muscular, mas tem a força neuronal também, né? Que aí a gente pode até julgar. Para entender um pouquinho melhor essa força, é quando você vai pegar um balde, né? Você jura que esse balde está cheio de água. Então, você se prepara psicologicamente para pegar um balde pesado. Quando você pega e vê que esse balde está vazio, ele vai lá para cima. Então, existe essa força. Isso chama-se a força neuronal. Então, se você cansa o seu músculo, você também chega a cansar neurônio. Então, a gente tem sempre que, até mesmo durante os atendimentos, né, ao longo da sessão, quando eu vejo já a fadiga da criança, porque é visível, a fadiga muscular, eu dou uma pausa, eu relaxo, eu vou abordo uma outra brincadeira, uma outra manobra com a criança, depois eu retorno, porque às vezes é alguma parte que eu sei que teria que continuar trabalhando nesse dia. Então eu dou uma pausa, começo a trabalhar outra parte e antes de terminar a sessão eu volto para aquele local e continuo trabalhando. Né? A gente tem sempre que respeitar o limite da criança também. O tempo correto, né, entre um exercício e outro. Você estava falando sobre a questão do tempo, da temperatura, na verdade, né, que as mães acabam, quando está muito frio, às vezes até por pena, né, tem que tirar a criança de casa e levar à clínica. A questão da temperatura também influencia no tratamento? Influencia muito no tônus da criança, principalmente, como eu já tinha dito, o tônus espástico, né? Que é como se fosse uma rigidez, né? Dos membros, seja inferior, seja superior. O que acontece? Com o frio aumenta. Por isso as crianças eu sempre aconselho para as mães ficarem sempre bem agasalhados, usar sempre uma meia calça, também por baixo, sempre bem quentinho. E também a criança que fica muito tempo deitada, a gente tem as complicações respiratórias, né? E quem fica muito tempo deitado, uma gripe, para virar uma pneumonia é um pulo muito pequeno. Então é muito rápido. É muito fácil. E com relação a essas crianças, tem um limite? Chega um determinado momento que, olha, não, eu acho que ele chegou no que ele poderia chegar de resultado. Eu acho que a partir de agora você acaba orientando a mãe ou o pai para poder fazer aquele exercício em casa mesmo, ou não? Ou não tem um limite? Você faz exercício, faz essa reabilitação. Tem um limite do que a gente pode alcançar, na verdade, né? Porque tudo vai acompanhando também o próprio desenvolvimento motor da criança, né? O nosso desenvolvimento normal. E algumas coisas a gente vê que isso não vai dar para alcançar. Em alguns casos, né, ninguém é Deus para ter certeza do que pode acontecer, mas às vezes a gente tem que ser realista. Em alguns casos, ou ficar de pé ou andar, a gente acaba sabendo que vai ser impossível para aquela criança. Mas nem porque esse é o principal pedido dos pais. O que os pais querem é que ande. Né? Não interessa se vai andar torto, não interessa se vai ter uma muleta, se vai ter um andador, eles querem que ande. Em alguns casos é muito complicado, a gente sabe que dependendo da lesão, uma lesão muito grande, por mais que se trabalhe, a gente sabe que não vai alcançar. Só que a gente nunca para com a fisioterapia, né? Porque é preciso sempre ter as mobilizações para evitar que no futuro acabe tendo encurtamentos, né? O que a gente pode mudar é a abordagem. Agora o tratamento
realmente é muito complicado da gente parar de vez, falar não vai precisar fazer novamente. Mesmo quando começa a entrar numa fase de adolescência e fase adulta, é importante ter uma manutenção. Manter, exatamente. Porque também pode ter um retrocesso. Com certeza. Com relação à expectativa dos pais, que você falou, que o pai e a mãe, a mãe quer que a criança ande. Isso é normal, né? Porque com certeza. Você quer que a criança se recupere e tenha uma vida um pouco mais próxima de algo, de uma criança que não tenha uma deficiência. Então, quando você percebe que aquela criança ela tem um limite muito maior, e aí você tem que falar isso para o pai, que de repente aquela expectativa dele, da criança andar, talvez ela não seja, você não consiga alcançar, ou o pai também não consiga ver a criança naquela situação. Como é que você lidar com isso? Quer dizer, o pai às vezes acha, não, vou trocar de fisioterapeuta, ou tem uma coisa meio assim... Geralmente tem... Ele não aceita, tem uma negação, vezes, não aceita... Exato, às vezes é muito complicado. O não resultado. É aquela situação, o principal que a gente precisa ter, trabalhando na saúde, né, é ter empatia, é conseguir entender o que a outra pessoa passa. Tem sim alguns casos que você tenta chegar ao máximo do realismo com os pais, com muito cuidado, com muita delicadeza, e às vezes eles dizem mesmo, não, então eu vou trocar. Aí procura vários métodos, né, diferentes, porque se você procurar dentro da fisioterapia, dentro da reabilitação mesmo, são vários métodos diferentes. Tem métodos, fora do Brasil, aqui no Brasil, fora de Petrópolis, tem vários métodos diferentes. Então, às vezes eles vão procurando, mas chega num ponto que eles acabam enxergando mesmo, né, assumindo, olhando, não, então eu acho que vai ter que parar por aqui, realmente não vou conseguir. Estagnou, né? Mas eles... Tem que admitir, tem um momento que vai ter que admitir que estagnou. Acaba admitindo, mas os pais geralmente, eles tentam procurar de todas as maneiras, né? Porque teve uma mãe que uma vez ela me falou uma coisa que ficou comigo até hoje, que ela falou pra mim, eu tenho que tentar tudo. Porque mesmo que chegue no final e diga, não vou conseguir, pelo menos eu tentei. A minha consciência, eu prefiro 1000 vezes pecar por ter exagerado na dose, do que de hoje para amanhã eu vi que meu filho não conseguiu fazer tal coisa porque eu poderia ter corrido atrás, poderia ter ido lá não sei aonde, fazer o tratamento X. Então, acaba que no final é muito difícil deles aceitarem, mas depois de rodar, eles acabam admitindo mesmo e assumindo, né? Não são todos os casos, eu acho importante sempre ter aquela esperança, mas com os pés no chão, né? Que sempre tem uma coisa ou outra que vai conseguir fazer, por mais que a gente tenha um prognóstico um pouquinho mais negativo, a gente tem que acreditar que vamos tentar, mas em alguns casos é difícil mesmo. E para aquela mãe e aquele pai que estão em casa agora, que, bom, enfim, acabou de nascer, acabaram de ter um bebezinho, provavelmente eles já estão sendo assistidos por alguma equipe médica, enfim, uma equipe multidisciplinar, mas de repente para essas pessoas saberem se estão indo pelo caminho certo. Quais são as dicas que você poderia dar para essas pessoas, para que ela pudesse escolher os especialistas certos e, enfim, saber que o filho está em boas mãos? O principal é exatamente procurar toda essa equipe. Eu sei que é difícil, que é complicado, mas neurologista, sempre ter acompanhamento, porque o neurologista ele vai indicar, por assim dizer, o caminho das pedras, vai fazer todos os exames, né, exatamente como eu já havia dito desde o princípio, algumas crianças podem ter uma tendência a ter crises convulsivas, e algumas crises convulsivas você não percebe que é uma crise, às vezes só um piscar de olhos já é uma crise e a gente não está percebendo. Então o neurologista é o mais indicado, e sempre ter o tratamento com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, se possível, porque é difícil às vezes conseguir, e com o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a fono,
ou fono, né? A gente acaba especificando sempre mulher. E também pedagogo é importante também no futuro, né? Para ter uma escola, porque é importante, quase todas as crianças que eu atendi até hoje vão à escola. E agora, independente do nível a orientação é que coloque numa escola que tenha uma integração. Tenha inclusão, exatamente. Né? Não segregar a criança numa escola específica para portadores de deficiência, mas ter uma inclusão, e poder acompanhar aí essa inclusão com pessoas sem deficiência também. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Se você quiser deixar algum recado, algum telefone, algum e-mail, para quem quiser saber mais informações com relação ao assunto. Olha, podem enviar e-mails para mim, o e-mail é zulenefisio@hotmail.com. O Zulene é com Z, né? Zulene Fisio. Ou se não, podem entrar também em contato pelo meu telefone, que é o 8809-3504. 8809-3504. Lembrando que o TV Diagnóstico é uma realização da Advice Comunicação. Se você quiser saber mais informações com relação ao programa, enfim, a parte comercial, você pode ligar para o 2243-3865. Eu agradeço mais uma vez a presença da fisioterapeuta Zulene Gerbassi, que falou sobre reabilitação neuromotora com crianças especiais. E o TV Diagnóstico fica por aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira, às 14h. Até lá.